políticos, não raro, tratam os eleitores e os cidadãos como verdadeiros imbecis, né? Falta uma semana para o início daquela taxação de 50% dos produtos brasileiros, né, que derem entrada nos Estados Unidos, ou seja, um produto do Brasil que for exportado lá nos Estados Unidos vai ter uma sobretaxa de 50%, é muito, muito mesmo. Agora, nesse final de semana, 3 governadores de estado, Ronaldo Caiado de Goiás, Tarcísio de Freitas de São Paulo e o Ratinho Júnior do Paraná se reuniram para cobrar negociação de Lula para que essa taxação não ocorra nos Estados Unidos. Bom, como Trump, presidente dos Estados Unidos, colocou como necessariamente uma condição para negociar a não prisão, o fim do processo contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, qualquer acordo, qualquer negociação que for feita pelo Brasil, ela deve passar necessariamente, repito, pela liberdade de Jair Bolsonaro, né, e pelo cancelamento da ação de Jair Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal. Algo possível de acontecer, na verdade. É como se a gente determinasse aqui no Estado, por exemplo, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado ou de um juiz de primeira instância, né? E que isso fosse uma instância comercial. Aqueles absurdos que acontecem no Brasil e que a imprensa, grande parte da imprensa vai divulgando isso sem colocar as coisas às claras. Alguns até defendendo e criticando Lula por não negociar, ou seja, Lula teria que negociar a competência, a soberania e a autonomia da Suprema Corte do Estado à vontade do presidente dos Estados Unidos para não processar e julgar o Jair Bolsonaro, o mesmo da Covid-19, o mesmo da tentativa de golpe. Ou seja, aliás, o Bolsonaro está se defendendo no tribunal com grandes advogados e não está sendo negado a ele o devido processo legal. Agora, convenhamos, jogar nas culpas de Lula, não precisa ser petista para descobrir que isso é uma grande tolice, né? E uma grande manipulação da sociedade, porque o Donald Trump, na carta em que impôs a taxação de 50%, ele mesmo é muito claro, fala que essa taxação é em função do processo contra Jair Bolsonaro, o seu amiguinho, não é verdade? E agora está indo em cima das Big Techs. O que ele quer? Ele quer que as Big Techs não paguem imposto, ou seja, grandes empresas norte-americanas, Big Techs, não paguem imposto e não tenham sede no Brasil. Se não tem sede no Brasil, como é que elas vão ser controladas, não é? Então, no Brasil não é proibido abrir empresa, só que você tem que colocar um responsável por essa empresa e abrir essa empresa no Brasil. Como não é o caso das Big Techs, que elas ficam aí no ar, né, lá nos Estados Unidos, fazendo negócio no Brasil sem pagar imposto e sem ter um representante para que a justiça ou o consumidor possam acioná-lo numa eventual necessidade. Então, mas esses governadores e grande parte dos políticos do Brasil estão aí defendendo que o presidente Lula entregue o Supremo Tribunal Federal a Donald Trump, né? O mesmo que incentivou aquele 6 de janeiro do Capitólio com mortes ali nos Estados Unidos e que os Estados Unidos não conseguiram controlar e nem punir devidamente, diferente do Brasil, que teve um 8 de janeiro parecido com o 6 de janeiro do Donald Trump, mas que está sendo punido severamente de acordo com as normas do Estado Democrático de Direito. Ou seja, os Estados Unidos, que era uma potência democrática, está perdendo papel para a grande democracia que está solidificando, que é o Brasil. E os governadores e os bolsonaristas querendo que o STF seja entregue a Donald Trump. Pensa numa situação dessa.